Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue lhes abençoando. Hoje está um dia chuvoso aqui em Lisboa e eu estava conversando com a minha irmã, a Ivone, e no Brasil hoje é feriado. Então, eu decidi fazer uma pausa agora, aqui no trabalho, para fazer esse vídeo, gravar esse vídeo, para deixar uma reflexão para você nesse dia, feriado no Brasil, e que você possa fazer algumas pesquisas. Eu não consigo aqui agora dar muitos versículos para você, mas eu vou citar alguns e aí você pode pesquisar na sua Bíblia e até pesquisar também na internet, se você assim desejar. Eu tenho ficado muito impressionado, tem me chamado muita atenção o fato de muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, que falam a respeito da justiça de Deus, elas usarem a justiça de Deus para justificarem, no fundo, o mal que está dentro delas, o desejo maligno, o desejo perverso que está dentro delas. Aliás, quando perguntaram a Jesus sobre o fato dos seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer, Jesus foi bem claro. Ele diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque do interior do homem é que sai todos os males, os desejos malignos. Então essas pessoas, no fundo, elas têm prazer no mal. Então, elas usam a justiça de Deus para dizer assim: não, Deus é justo. Então, porque Ele é justo, Ele vai pegar as pessoas que são pessoas más, na concepção desses que usam a justiça de Deus como desculpa, e Deus vai lançar essas pessoas no inferno, e inferno para eles é o que a religião ensinou, um lugar de fogo, aonde a pessoa vai viver eternamente sendo atormentada pelas chamas. Que coisa, né? Eu fico pensando na época medieval, na época da Inquisição, por exemplo, quando as pessoas matavam e diziam que estavam matando em nome de Deus. Por exemplo, aquelas mulheres no passado que eram mulheres que usavam muitas vezes das plantas para fazerem medicinas, e essas mulheres eram consideradas bruxas. E os religiosos daquela época, os puritanos daquela época, eles nem esperavam as pessoas morrerem, essas mulheres morrerem para serem queimadas.
eles já queimavam elas vivas mesmo. Que coisa, né? Agora, se eles lessem também Jesus falando, misericórdia quero e não sacrifício. Se eles lessem em Tiago, por exemplo, capítulo 2, e olha que Tiago era um pregador do evangelho da circuncisão, pregava para os judeus, e o ministério da lei de Moisés, que era um ministério de morte, de condenação. Tiago disse: o juízo será sem misericórdia, falando para os judeus, para com aqueles que não usaram de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, a misericórdia está acima do juízo no que diz as coisas de Deus. É claro que quando nós falamos de Deus, nós não podemos dimensionar a justiça de Deus. O que é justiça para mim, o que é justiça para você, certamente não é a justiça de Deus. Porque está escrito que nunca passou pela mente de Deus queimar ninguém eternamente. Procure, se eu não me engano, em Jeremias. Como hoje é feriado, você tem tempo para fazer uma pesquisa. O problema é que as pessoas, elas pegam aquilo ali que está escrito na Bíblia e elas simplesmente aceitam. Vou fazer aqui um breve resumo para você. Por exemplo, a Bíblia que os protestantes usam, os evangélicos, elas têm 66 livros. Essas Bíblias que os evangélicos usam. Já as Bíblias católicas, elas têm 7 livros a mais. São 73 livros. A Bíblia é um conjunto de livros que foi escrito ou foram escritos no período mais ou menos de 1400 anos. Desde Moisés até ali os apóstolos que escreveram. Então, no ano 70, tudo foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo. 40 autores diferentes. E eles não escreviam como hoje nós escrevemos em papel, num tablet, num computador, num celular. Não, eles usavam papiro, eles usavam pedras, madeira na tábua, argila. Eles escreviam assim. E muitas coisas eram passadas de forma oral, que ia se passando de forma oral. Bom, e a Bíblia, esses livros, foram escritos em 3 idiomas. 3 idiomas. Quais foram esses idiomas? O hebraico, o grego e o aramaico. 3 idiomas. A Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita em inglês, em alemão. Não. A Bíblia foi escrita nesses 3 idiomas. O hebraico, alguma parte pequena no aramaico e o grego. Muito bem.
O que aconteceu? No quarto século, ali no começo do quarto século, ano 350, 370, até ali o 380, 90 depois de Cristo. A igreja já não era mais a igreja dos apóstolos. Era a igreja romana. E os romanos falavam latim. Tá? Os romanos falavam latim. Então, o que fez um monge chamado Jerônimo? Esse monge chamado Jerônimo, ele fez a tradução da Bíblia para o latim. Então, ele pegou a palavra Sheol, que é uma palavra hebraica, que quer dizer sepultura, lugar dos mortos, que está na Bíblia, no hebraico. Ele pegou a palavra Hades, que é uma palavra grega, que também quer dizer sepultura, lugar dos mortos, cemitério. Ele pegou a palavra Geena, que também é uma palavra grega, que era um lixão aonde em Jerusalém se jogava carcaças de animais, o lixo de toda a população. As pessoas que eram mortas e não eram enterradas eram jogadas nesse lugar. Então era um lugar de carcaça de animais, corpos. Na lei de Moisés mandava arrancar a mão, mandava arrancar o olho, enfim, jogava tudo ali. O próprio Senhor Jesus, se não fosse José de Arimateia lhe dar um túmulo, o corpo dele seria lançado nesse lixão, que estava constantemente em chamas. Jogavam enxofre ali também. E aí, esse fogo ficava aceso constantemente. Então, Jerônimo pegou essas três palavras, Sheol, Hades e Geena, e traduziu para uma palavra chamada infernos. Infernos. Indistintamente, ele não fez a separação. Então ele traduziu Sheol, Hades e Geena, infernos. Infernos não é uma palavra grega, não é uma palavra hebraica e não é uma palavra aramaica, é uma palavra de origem latina, infernos. E é claro, evidente que com o passar dos anos, dos séculos, então se criou esse inferno que é, na cabeça de muitos evangélicos, e nos foi ensinado assim na religião, um lugar como se fosse uma câmara, como os judeus eram lançados em câmaras de gás, mortos. Então eles transformaram esse lugar, né, essa palavra, num lugar. Mas lembre-se que essas palavras, Sheol, Hades e Geena, não significa isso. Transformaram nesse lugar aonde Deus vai pegar
aqueles que não obedecem a ele e lançá-los ali para viverem atormentados eternamente pelas chamas. É claro que o sistema religioso viu nisso algo fantástico, porque imagine, o inferno, nessa concepção, acaba pegando duas coisas que o ser humano tem, que é o medo, né? O medo, imagine, o medo de ir para esse lugar. E também a maldade do ser humano, porque o ser humano pensa assim, bom, eu estou aqui na minha denominação e quem não está na minha denominação vai ser lançado no inferno. Ou seja, porque Deus é justo. Afinal de contas, eu não bebo. Afinal de contas, eu não sou um glutão. Eu não adultero. Eu não me prostituo. Eu não minto. Eu dou meu dízimo. Eu participo do pão e do suco de uva. Eu vou aos domingos ao templo. Então, Deus vê isso em mim. Eu não sou como os outros. Então, os outros que não são assim vão para o inferno. Até me lembra aquela passagem que Jesus fala do fariseu e do publicano, que o fariseu orava, graças te dou, Pai, porque não sou como esses homens, adúlteros, roubadores, isso, aquilo, outro. Sabe, meu irmão, minha irmã, amigos que estão acompanhando essa reflexão, eu não quero te convencer de nada. Não quero lhe convencer, até porque não foi o homem que me convenceu disso. Aliás, o homem me convenceu o contrário. O homem me convenceu que o inferno realmente era um lugar aonde as pessoas más iriam estar sendo atormentadas, elas estariam sendo atormentadas eternamente. O homem me convenceu disso. Mas o Espírito, que é o Espírito de Deus, e andar no Espírito é andar no entendimento, mas isso é um outro assunto, me fez ver, e por isso pesquisar, estudar, analisar, e entender que a palavra inferno, a palavra latina, que se substituiu outras palavras que não tinham esse sentido. Mas se você é uma pessoa que prima pela verdade, certamente você vai ficar com uma pulga atrás da orelha e você vai começar a pesquisar, você vai começar a analisar. Isso é muito bom, porque quem busca, encontra. E buscar é buscar o entendimento, não é buscar a Deus. Porque Deus habita em mim, através do seu Espírito. Eu não preciso buscá-lo, mas tenho que buscar o entendimento. Buscar essa sabedoria, buscar cada dia. Então, analise e compreenda, meu irmão, minha irmã, que a nossa justiça não é a justiça de Deus.
Se a nossa justiça fosse igual à de Deus, o ladrão na cruz não seria salvo. Imagine, ele não se batizou, ele não deu dízimo, ele não frequentou nenhum lugar, nenhum templo. E Jesus disse para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então reflita. Eu gostaria de ficar aqui mais tempo com vocês, mas tenho que continuar trabalhando. Mas eu trabalho e sempre vou fazendo as minhas reflexões, né, nesse sentido, buscando esse entendimento. E graças a Deus por isso. Tá bom? Forte abraço a todos, tenham um excelente feriado e vamos em frente.